Boa noite. Preparados para hoje? A mensagem é de Joana de Ângeles. Então, Joana de Ângeles, quando ela vem ensinar algo, ela vem, sabe aquela pisa soletrada? Eu já te disse isso mais de uma vez. É assim que Joana de Ângeles vem. Ela vem arrancando tudo que tem de dentro e mexendo a gente por dentro. Eu fui invadida por esse espírito de esperança durante o final de semana, enquanto eu montava essa palestra. Mas essa invasão, infelizmente, ela não acontece por osmose. Ela acontece pela compreensão. Então, foi nesse estudo extremamente profundo. Abaixo? Little. Ai, meu Deus, que chique. Que fui invadida por esse espírito. Então, vamos iniciar lembrando que ontem pela manhã, que normalmente eu frequento a igreja evangélica nos domingos pela manhã. Pasmem. E nessa visita de ontem, abri os olhos, a primeira mensagem que me veio foi: hoje você vai para a igreja brasileira. Porque há um bom tempo a gente já está frequentando a igreja americana. Os nossos filhos já foram transferidos para a evangelização infantil, porque já sabem falar o inglês, já são fluentes na língua, meu sonho. E eles já participam, então eles foram transferidos para a evangelização americana. Mas ontem o pedido foi específico: você vai para a igreja brasileira. Chegando lá, adivinha qual era o tema? Esperança. Justamente tudo que eu vou falar hoje. E dentro desse tema esperança, eu sinceramente, a mensagem que me veio foi de Deus dizendo: você vai falar não a teoria da esperança. Primeiro você vai sentir o que é esperança. E quando você sentir, você vai conseguir transferir isso. Então, a minha missão hoje é de conseguir transferir esse espírito de esperança para vocês e que vocês saiam daqui energizados. Como eu já disse, a mensagem central é baseada no texto da mensagem de Joana de Ângeles chamado A Bênção da Esperança. E assim, outras obras complementares para nos auxiliar nesse estudo. Bem, a mensagem de Joana de Ângeles, ela começa falando sobre um certo filósofo alemão. A primeira vez que eu escutei essa mensagem, eu escutei ela em áudio. Então eu pensei, o leitor deve estar fazendo alguma abertura adversa, falando sobre outro assunto, e aí ele vai começar a ler a mensagem de Joana de Ângeles. Então eu ouvi uma vez, ouvi duas, ouvi três. Falei, gente, não estou entendendo nada. Por que ele está falando sobre isso na mensagem de Joana de Ângeles? Então, eu peguei o nome da mensagem, joguei no Google e falei, agora vamos estudar ela na teoria, né? Então, quando eu joguei, eu percebi que realmente essa parte fazia parte da mensagem dela. Porque não é hábito nosso ver ela fazendo alguma crítica a alguém específico. E havia esse certo alemão amargurado, como diz ela, que assinalou que o perdão egrégio é fraqueza moral, portanto, falta de caráter. E eu imaginei, como assim? Perdão? Por que ela vai falar de perdão numa mensagem que se chama A Bênção da Esperança? Que ligação é essa que ela está fazendo e quem é esse alemão? Então eu fui em busca desse alemão. Entender qual o motivo e que perdão egrégio era esse. Então, dentro do entendimento desse alemão, materialista, ateu, o que ele entendia desse perdão egrégio era justamente um perdão orgulhoso, um perdão moralista, em que o cristianismo traz a necessidade de você perdoar. E na mente dele, ele entendia que esse perdão era meio que fragilidade moral. Em que sentido? Ele pensava assim, na época dos escravos, que possibilidade que o escravo tinha além de perdoar? Ele não poderia fazer nada além. Ou ele perdoava, ou ele era humilde, ou ele morria na forca. Então não tinha o que fazer, ele tinha que perdoar. Então na mente dele, essas virtudes do cristianismo eram todas falsas, eram todas impostas, e fazia com que os cristãos tinham isso como uma imposição, então ou eles faziam ou não seriam salvos. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre ele, entender sobre a família, qual a vivência que ele teve. Então ele teve uma família extremamente religiosa, o pai era pastor, afinal ele perdeu esse pai muito cedo. E então ele foi criado pela mãe, pelas tias, pela avó, e todas elas muito religiosas. Qual a compreensão que a gente tira disso?
Por que ele se torna ateu dentro de uma família tão religiosa? Justamente pela cobrança. Justamente por aquele Deus que hoje nós conhecemos ser um Deus amoroso e não um Deus que a gente teria que temer a presença dele. Então, Joana de Ângeles cita esse alemão que foi muito influente aí no século XIX em relação à contradição das virtudes do cristianismo. Então, ela fala o seguinte, generalizando conceitos sobre expressões diferentes, o mesmo representa mesquinhez de sentimentos que aguardam vingança. Por que ela fala sobre esse aguardam vinganças? Porque na mente dele era justamente o que eu falei sobre o escravo. Era mais fácil o escravo perdoar do que ele ter uma vida esperando vingar-se daqueles seus senhores. Esse comportamento, o desforço, é muito mais um ato infeliz e vergonhoso, enquanto o perdão expressa coragem e grandeza espiritual de todo aquele que o oferta. Quando a gente vê essa palavra desforço, não tem como a gente não remeter ao Espiritismo, que fala justamente do nosso esforço. Então, essa separação que ela faz da ideia dele com o que o Espiritismo prega é que, de forma materialista, realmente é muito difícil a gente ter essa compreensão do perdão tão ampla. Mas se você tem uma visão de que vai haver uma continuidade dessa vida, a necessidade do perdão ela se torna praticamente obrigatória. Não no sentido de que isso é uma obrigação para que eu seja salvo, para que eu vá para um mundo mais elevado, mas de que isso vai me trazer os benefícios suficientes para que eu passe por aquela vida de forma menos dolorosa, de forma menos sofrida. E qual a ligação Joana de Ângeles faz com a esperança? O que ela diz é o seguinte, que o perdão é a condição imprescindível para que a esperança verdadeira floresça. Ele limpa o campo das emoções. Então, quando o nosso coração está aberto para receber essa virtude, que vocês vão entender, que é tão gigantesca, não tem como eu receber uma virtude como essa, com o meu coração impuro, rancoroso, orgulhoso e egoísta. Ela inicia na parte, após ela fazer toda essa explanação sobre a necessidade desse perdão, para que a gente possa absorver o que é a esperança, ela fala o seguinte, a esperança é bênção do céu para toda a existência. A mensagem de Joana de Ângeles é enorme, e eu não posso nem dizer para vocês que os trechos que eu peguei são os mais importantes. Eu peguei trechos que eu achei interessante a gente explanar um pouco mais sobre ele, porque é impossível dizer que existiam frases mais importantes do que outras. Se a gente sobrar tempo no final da palestra, eu leio ela para vocês na íntegra. Mas quando ela fala sobre a esperança, que é bênção do céu para toda a existência, a primeira coisa que nós temos que entender é que a existência para o Espiritismo, ela não se limita aqui. Ela não se limita a esse orbe, a Terra, a humanidade. A existência para o Espiritismo é a eternidade. Então, quando a gente coloca a palavra eternidade, a gente já vê que a esperança é bênção do céu para toda a eternidade. Se ela é para toda a eternidade, quem tem o prazer de ter uma bênção como essa? O espírito sofredor nas zonas inferiores, nós, dilacerados pelos sofrimentos aqui na Terra, e aqueles espíritos que também vão seguir viagem para outros mundos. Todos nós temos a bênção da oportunidade de sentir o que é essa esperança. Então, sabendo que a existência não se restringe, é uma constante jornada evolutiva atravessando os mundos. Esperança é princípio espiritual sustentador. Nenhum ser está fora do alcance da esperança. E quando a gente fala que esse princípio espiritual é sustentador, eu lembro do Evangelho, segundo o Espiritismo, que ele fala que a fé é mãe da esperança e da caridade. E eu fiquei horas nessa frase, fé, mãe da esperança e da caridade. Porque na minha mente, para que você seja alguém caridoso, o que nós necessitamos são de muitas virtudes.
temos que ser humildes, íntegros, honestos. Muitas virtudes para que a gente se torne alguém caridoso. Porque a caridade ela é livre de intenções, ela é livre de condições. Então, por que a fé está separada ali da caridade? Por que a fé é irmã da caridade e não parte dessa caridade? E fiquei a tarde inteira hoje remoendo essa frase. E o que me veio foi o seguinte: a fé, ela é mãe. A esperança, ela é um princípio sustentador. Então, ela necessita sustentar esse espírito, dar ênfase nesse espírito, ânimo nesse espírito, para que ele venha a praticar a caridade. A fé, ou a esperança, é algo que ela joga esse sentimento para frente, para o futuro, lá na frente. Precisamos conseguir caminhar mais e mais e mais, olhando para frente. A caridade não, ela é ato externo. A esperança é interna. Todo esse movimento, toda essa mudança, ela é interna. A caridade, ela é externa. Ela é o ato de você ter a esperança, porque o espírito sem esperança, ele é desanimado, ele não tem ânimo, ele é sem esse ânimo. Então, ele necessita dessa fé para ele poder dar essa continuidade. A esperança de que a vida sempre se encarrega de regularizar todos os incidentes e desaires deve constituir motivo de encorajamento para prosseguir-se na ação do bem. Regularizar. Quando nós falamos regularizar, nós precisamos restaurar ao estado natural. Então, ele se encarrega de restaurar esses incidentes. A vida é autorreguladora, não há caos sem direção. Então, sempre que a gente imaginar que estamos no meio do caos, pense o contrário, nós estamos nos ordenando. Nós estamos no meio da ordem divina. Caos só na nossa mente. Não existe caos no universo, não existe caos na natureza, só existe ordem. Afinal, a natureza veio através do Espírito Perfeito. Um convite a confiar na inteligência divina. É isso que Joana de Ângeles nos traz, um convite. Porque não existe uma inteligência mais perfeita do que a inteligência da vida. Então, ela restaura o equilíbrio natural, que é justamente o regularizar. Ajuste de causas, efeitos e aprendizados. É um ciclo nosso. Estamos sempre na etapa da causa, do efeito ou do aprendizado. Estamos causando, sofrendo os efeitos e o aprendizado. Esse é o ciclo. Não para. Então, o momento da dor é o momento dos efeitos. Estamos sofrendo os efeitos de algo que causamos. Simples assim. Fé ativa. Quando confiamos, colaboramos com o fluxo divino. Não existe outro meio. A colaboração nossa é apenas acreditar e agir quando necessário. Todos nós sabemos que o Espiritismo pega pelo nosso trabalho, pela nossa ação. E esses momentos de reflexão, eles são necessários, mas a atividade também. Essa é uma curta-metragem para que vocês possam entender um pouquinho sobre o que Joana de Ângeles entende sobre esperança.
Conseguiram entender o fluxo da vida? No momento em que ela praticamente desistiu, mas ela tentou, de todas as formas. E aí, de repente, chega um mapinha que ela já tinha feito, que ela já tinha se preparado anteriormente e não tinha conseguido. Ela só não estava usando no projeto correto, né? Quando chegou o momento certo, ela estava preparada. Não te produzam receio as nuvens carregadas de tempestades que danificam, mas passam. Não te produzam receios. A gente fica receoso, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente sabe quando a tempestade vai chegar. Mas quando a gente imagina o que a tempestade faz na natureza. Alguém consegue me dizer alguma coisa que a tempestade faz na natureza? Com as folhas, com as árvores. Ela vem, ela lava tudo, ela arranca as árvores que estão frouxas, as raízes que não estão fincadas. Ela remexe todas as galhas, tira todas as folhas secas. É isso que uma tempestade faz na natureza. E a mesma coisa ela faz conosco. Então, quando ela fala em tempestades, eu acredito que esses espíritos escolhem cada palavra para colocar em suas mensagens. Porque a palavra tempestade, quando a gente lembra de tempestade, a gente lembra de água muito forte. E somos lavados por esse fluido, retirando essa sujeira, retirando essas impurezas. Então, quando ela fala não se receiam, é para que a gente possa se preparar, porém não se preocupar. Porque a preocupação, ela só ocupa e suja a nossa mente, mais nada.
Precisamos de ação. É isso que eles nos pedem sempre. A dor não é um castigo, é um processo, disso nós já entendemos muito bem. Não tem como não justificarmos de que a dor ela é um efeito de uma causa que já fizemos anteriormente e que é uma forma educativa de nos ensinar. A tempestade é justamente essa crise espiritual e emocional que nós passamos diariamente, todos nós passamos diariamente e não é diferente para ninguém, apesar de que são reações diferentes de cada um. Nenhuma dor é permanente, o mal não é eterno. Então, a finalidade, como já dissemos, é uma finalidade educativa. Desarma-te, começou as lapadas dela aqui já. Desarma-te dos melindres doentios e egóicos que sempre te colocam na posição de vítima. Vítima nós? Nunca. Jamais estaremos na posição de vítima. Bem, mas é exatamente isso que a gente faz. Quando nós falamos de melindres, nós falamos daquelas pessoas que eu não sei se na região de vocês falam assim, mas lá no Norte e Nordeste a gente fala que é uma pessoa fina. Vocês já ouviram isso? Não? Meu Deus. Quando a gente fala assim, eu vou conversar com fulano porque eu acho que o que ele está fazendo não dá muito certo, não é o melhor caminho. A outra já fala assim, não fala não, que ela é fina demais. Então, a pessoa fina demais é aquela pessoa muito sensibilizada, que tudo que você fala, ela distorce e joga para ela como vítima. Então, são pessoas dificílimas de lidar, porque você não sabe aonde pisa. Como diz a gente tem que pisar em ovos. Isso vocês sabem. Então, a gente tem que pisar em ovos para falar com essas pessoas. Quando ela falou desarma-se dos melindres, é uma forma muito bonita de dizer que a pessoa é fina. É mimimi, justamente. É melindrosa, é. Então, esses melindres são difíceis de você acessar esse tipo de pessoa, porque tudo que você fala, ela distorce. Então, se ela distorce tudo, o que ela entende é que é algo doentio. Simples. E outra coisa que ela fala, que esses melindres, essa alta sensibilidade, na realidade não é uma hipersensibilidade, é orgulho. É orgulho porque a pessoa olha para si, né, que ela fala do ego também, do nosso superego, ela olha para si e pensa, eu tenho razão, eu sou perfeita, eu não erro. Se eu não erro, alguém está errando por mim. Então, ela responsabiliza os outros o tempo todo. É os outros que fizeram, os outros que estão errados. O Benício, ele não sabia nem falar direito. Quando eu reclamava ele de alguma coisa, ele falava assim, foi a Aya. Então, ele já jogava a culpa para a irmã, já. Independente do que ele tivesse feito, foi a Aya. Então, até hoje, ele tem o mesmo hábito. E todas as vezes que ele fala algo que eu sei que ele é o culpado, eu olho para ele e falo, meu filho, assuma as suas responsabilidades. Não tem nem tamanho de gente para ouvir isso, né? Mas a mãe dele não sabe falar fácil. E eu falo para ele, assuma as suas responsabilidades. Hoje, a Ayla, se você perguntar para ela, o que você mais aprendeu com a sua mãe? A ter responsabilidade. Isso ela sabe. Ele ainda não entendeu. Ele continua dizendo que é a Aya. Então, além dos melindres, vem os egóicos, né? Que sempre te colocam numa posição de vítima. A gente, quando tem o ego inflado, é tão ruim, porque tudo vira uma ofensa para a gente. Quando a gente fala desses melindres e esses atos egóicos, é como se a gente nunca pudesse ser pequeno. A gente sempre tem que ser grande. A gente sempre tem que ser maior. No nosso trabalho, nós temos que ser o melhor funcionário. Como chefes, temos que ser os melhores. Como participantes de qualquer coisa, temos que ser em primeiro lugar. Então, isso se torna muito difícil porque exige muito da gente. E a gente começa a montar personagens. E esse personagem vai ficando tão forte que você esquece de si mesmo. Então, quando a gente fala dessa autorresponsabilidade, do tempo inteiro estar se olhando para dentro, é justamente para a gente se encontrar e esquecer desse personagem. Eu faço tratamentos sistêmicos e estudo muito sobre isso. Porque, assim, eu acredito que o espiritismo, ele transcende
A psicologia vem tratando a nossa psique, aí vem a psicanálise, vem as terapias holísticas que trabalham ali o nosso meio, a nossa família, vai até os pais, a nossa criança, os traumas. O espiritismo transcende isso tudo, porque ele não entende que está tudo resumido aqui. Ele vai além disso. Mas a gente precisa entender esse processo reverso. O que parte de mim e os passinhos que vêm atrás de mim. Então, atrás de mim vem a minha mãe, vem o meu pai, vem os meus avós, e eu tenho que ir entendendo todo esse processo familiar do porquê essa junção aqui. O espiritismo vem explicar de forma espiritual, mas se você vai falar com alguém, você vai conversar com alguém que não sabe nada sobre espiritismo, que não entende nada disso, você tem que saber explicar de outra forma. Então, a vida inteira, eu sempre busquei palavras diferentes para eu conseguir falar todas as línguas. Por enquanto, eu só falo português. Eu falo em todas as línguas de forma teórica, tá? Quem dera que eu falasse um monte de línguas diferentes. E aí, eu procuro essas formas de conversar e acabo aprendendo um pouco de tudo. Eu faço essa terapia sistêmica há muitos anos já, desde antes do espiritismo, para que eu possa entender o quê? Os meus ancestrais. Dentro desses estudos, o que a gente percebe, porque eu assisto às terapias online. É como se fosse atendimento fraterno aqui do espiritismo, né? Mas são terapias online e a gente assiste a terapeuta conversando com a pessoa. É porque ela autoriza essa conversa, né? Então, a gente assiste isso e o que você ouve muito é essa amarração, como se a gente fosse uma criança ainda exigindo do pai e da mãe o que deveria ter feito, o que poderia ter sido diferente, como ele deveria ser. É o tempo inteiro essas exigências nossas em relação aos nossos pais. Quando eu venho aí nessa posição de vítima, quando eu cresço, mas ainda acredito que eu sou criança. E aí, quando a gente vê essas exigências, a gente pensa, falando, nossa, eu acho que eu esqueci de crescer. E a gente nem percebe. Nem percebe que a gente está exigindo tanto deles o que eles não têm necessidade nenhuma de dar. Por quê? Porque eu me viraria para o meu pai e para a minha mãe, a qualquer um de vocês, nesse momento, que tem algo ainda exigindo dentro de vocês, que poderia ter sido diferente, que vocês poderiam ter sido melhores, se for educado de tal forma, se pudessem morar em tal casa, ou em tal cidade, ou em tal família, virassem para os pais de vocês nesse momento e dizer, pai, mãe, a vida foi o suficiente. Só isso. Se a vida foi o suficiente, depois disso, qualquer um poderia criar, gente. Qualquer pessoa poderia criar. Ah, mas o espiritismo ensina que tem a responsabilidade de pai e mãe. Tem. Mas essa responsabilidade, caso eles não ofereçam a nós como crianças, quando crianças, eles serão responsabilizados. Nós iremos crescer. E nesse momento do crescimento, já adultos, nós fazemos escolhas. É o nosso livre-arbítrio. Essas escolhas é que vão fazer a diferença na nossa vida. Não é papai e mamãe que deixou de criar como deveria ter criado. Não foi a falta do dinheiro. Não foi nada disso. Temos exemplos aí de pessoas grandiosas, famosas, sucesso, que nem pai e mãe teve. Que foram abandonadas cedo. Histórias lindas da gente ver. E aliviar esse coração, aliviar esse peso dessa exigência. Sair dessa posição de vítima e tornar autores da nossa vida, né? Sem autodomínio, a esperança se torna expectativa frustrada. O teu próximo não te pode estimar, cuidar dos teus conflitos, que tens o dever de superar porque te pertencem. Como uma boa baiana, ela enfeitou para dizer quem pariu Mateus que balance. Que ela é bonita nas palavras, né? Mas é baiana. Nordestina é bicho bruto. Então, para que a gente possa ter autoridade sobre os nossos conflitos, esperar que o outro cure nossas dores é permanecer emocionalmente dependente. E quando a gente fala isso, eu tenho uma escala que vem da psicologia até,
que você tem fases, 3 fases principais na vida: a de dependência, a de independência e a de interdependência. O que são essas fases? O dependente é a criança. Ela é totalmente dependente do pai e da mãe ou de quem vai criar. A independência é quando a gente começa a ganhar o nosso dinheirinho e fala: ah, meu amigo, agora eu vou pro mundo. Eu tenho autoridade, sou eu que mando. Agora eu vou comprar minha casa, vou fazer do meu jeito, ninguém manda em mim. Esse é o independente. Só que a independência, ela tem uma fase e ela precisa passar. Depois dessa fase, nós temos que trazer a interdependência. O que é isso? Nós dependemos de outras pessoas. Ninguém cresce sem o auxílio de outras pessoas. A nossa inteligência, ela é limitadíssima. A inteligência suprema, ela é limitada. Mas que a gente possa recepcionar, não tem cérebro para isso. O nosso cérebro, ele restringe a inteligência. Então, quando nós recepcionamos essa inteligência suprema, que vem do nosso Pai maior, nós restringimos ela ao que nós viemos programados para ser. Todos nós temos dons individuais, somos únicos. E eu sempre falo, não somos especiais, nós somos únicos. A diferença é, você não é assim porque você é especial, porque Deus gosta mais de você, não. Você é assim porque é o teu dom. Cada um recebeu o seu de acordo com a sua faixa evolutiva, de acordo com o que necessita para evoluir. Então, cada um de nós estamos nessa faixa. A interdependência, ela é a fase mais difícil, porque as pessoas têm dificuldade de relacionamento, porque as pessoas não se entendem, porque as pessoas são egoístas, porque são orgulhosas, porque todas elas querem sempre estar acima das outras, ninguém quer olhar alguém crescendo. Então, é essa dificuldade que faz com que as pessoas fiquem na independência e esqueçam a interdependência. Ela só sente na autoridade de mandar. Você tem que fazer assim. Mas hoje, com a internet, então, o que a gente percebe é que não tem como mais você restringir a cabeça de alguém ao que você quer. Ela vai conseguir hoje estudar, ela vai conseguir hoje se expandir, ela vai conseguir hoje se entender, e isso é maravilhoso. Só é ruim para quem é controlador e quer colocar dentro da caixinha. Isso vai ser ruim, tanto para uma mãe que quer colocar o filho dentro da caixinha, como para o chefe que quer colocar o seu funcionário dentro da caixinha. Isso hoje já não vai dar certo mais. Então, cada conflito é lição íntima, intransferível. Ninguém passa para ninguém. Hoje a gente estava no treino de manhã, aí estava lá a criatura tentando subir a barra. Ai, alguém me ajuda. Aí eu virei para ela é daqui da Casa Espírita, eu esqueci o nome dela. Eu virei para ela e falei assim: você já aprendeu mais do que todo mundo que essa missão é individual. Ninguém vai levantar essa barra por você. Ela ficou lá: ai, eu não vou conseguir. Vai, bota força aí e sobe. É missão individual. Arrumou seus problemas, resolva. Amadurecimento emocional exige autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade não tem nem o que falar. Nós temos que assumir nossos bagulho, não tem jeito. Fizemos nossos pepinos, vamos ter que assumir isso e caçar uma forma de resolver. E ela já deixou muito claro, não joga isso para ninguém, não. O teu próximo também tem problemas e nem sempre eles te relatam. Eu sempre digo a todo mundo, gente, existe mais corações doloridos, machucados, frustrados do que raivosos. Muito mais. Há muito mais fragilidade do que perversidade. Então, esses corações, às vezes, estão por uns fios, pequenos fios. Poucos machucadinhos já vai ser o suficiente para ele desistir disso tudo. Porque para quem não tem esperança, ele não tem ânimo. Como eu disse para vocês, ele está desanimado. E uma pessoa desanimada, ela está fragilizada. Fina. Ela está fina, vocês vão aprender isso. O teu destino é construído pelo teu pensamento. Abandona o vício mental negativo, sórdido, vulgar e enriquece-te de beleza e esperança. Entrega-te a Deus, Ele fará o que não esteja ao teu alcance. Aquele vídeo lá mostrou isso de forma muito clara.
Ela fez tudo o que podia, até que ela não deu conta mais. E aí vem o fluxo da vida e joga nela a solução. É isso que acontece com os nossos problemas. A solução vem desde que nós tenhamos feito tudo que estava ao nosso alcance, na nossa responsabilidade. O resto, Deus toma conta. Mantém sempre a esperança com a segurança, com a segura companheira da tua existência. Então, esse é o fim da mensagem de Joana de Ângeles. E eu vou complementar com uma mensagem de Emmanuel. Esse próximo vídeo tem uma música muito bonita. Ela chama Renascimento. Claro que ela vai aparecer toda em inglês, eu coloquei a legenda do lado. Apesar de saber que vocês não precisam disso, só eu preciso da legenda em português, vocês não. E aí eu coloquei a legenda dela do lado. E eu quero que vocês entendam ela de várias formas. Como um renascimento, porque a tradução dela chama-se renascimento. Como um renascimento de um espírito que nasce após cada problema. Como o renascimento de um espírito que passa da continuidade dessa vida terrena para a vida espiritual. Como um espírito que renasce aqui reencarnando. Então, tentem se concentrar nessa música de todas as formas que vocês puderem entender de que é um renascimento desse espírito.
Eu também acho que eu tenho uma mentora especialmente musical. Eu tenho uma amiga que eu acho que já é a terceira música que ela me envia bem na época que eu estou fazendo a palestra e justamente no tema. Eu já vou dizer para ela que ela é minha mentora musical e ela não sabia. Essa frase é do livro Pão Nosso, uma frase não, uma mensagem, do livro Pão Nosso. Normalmente eu tenho o hábito de abrir o livro Pão Nosso em todas as minhas palestras, então nunca vai faltar mensagem do livro Pão Nosso nela. Então, quando eu li essa mensagem, anteriormente a gente tem que imaginar que Paulo de Tarso, primeiro ele agrediu, ele ofendeu, ele guerreou, ele lutou contra. Mas surgiu, contudo, o momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Eu sempre lembro do minuto radioso de Emmanuel. É o tempo do silêncio, aonde nós temos que parar, refletir sobre esse ato, sobre esse problema, sobre essa situação, sobre as nossas respostas diante desses problemas. Silenciar e escutar. O escutar não é escutar o meio que está ali do problema. Eu lembro de uma confusão, uma das milhões de confusões dentro da minha família, em que meu irmão falou assim, mas para ti é muito fácil, porque tu ouve de fora, porque tu nunca está na linha de frente. Eu falo, se eu ficar na linha de frente, morre todo mundo junto. Porque quando a gente se infiltra no meio do problema, a gente não consegue enxergar soluções. Então, eu era daquela que ficava catando por fora, deixa eu conversar com esse aqui separado, deixa eu falar com esse separado, deixa eu falar com esse separado. Porque quando você está no meio das emoções ali, ninguém resolve nada. O problema se torna maior, porque aí são mais bocas falando contra, mais bocas trazendo problemas. Então, o que Paulo de Tarso fez foi usar toda a energia que ele tinha, porque nós temos que lembrar que nós temos muita energia. Agora, para onde a gente transfere essa energia é que vai fazer toda a diferença. Paulo de Tarso, que usou essas mesmas mãos, essa mesma boca, essa mesma língua, que ofendia, que batalhava, que era contra tudo, ele trouxe amor. O que muitos entendem é que Paulo veio para construir igrejas. E não foi isso que ele fez. Paulo veio mostrar o amor de Jesus, que a maioria ainda não tinha entendido. A maioria não tinha entendido. E ele foi de casa em casa, de pessoa a pessoa, sofrer tudo. Nem Paulo escapou de todo aquele sofrimento, apesar de toda a transformação que ele fez. Então, quem somos nós? Acha que vamos passar ilesos por isso? Não vamos. De forma educativa e singela, como cada espírito, cada mentor faz com cada um de nós, a gente vai se transformando aos poucos, sem sofrer tanto quanto eles sofreram por nós, todos eles, antes de nós. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que caracterizava nos tempos de cegueira. Esse ainda era Paulo. Desde os tempos de cegueira, toda a energia que ele tinha, ele transformou essa energia. E é isso que eles pedem de nós. O combate consigo mesmo. Essas más inclinações que a gente tem que precisam ser tratadas. Elas precisam ser vistas. Hoje, a ciência comprova que a partir do momento que você olha para um problema, ele já começou a se resolver. Agora, quando a gente não enxerga ele, não tem como. Quando a gente não enxerga os problemas, quando a gente não enxerga os nossos maus hábitos, é impossível resolvê-los, porque a gente não acha que é necessário. Não acha. Jesus, no último instante da cruz, quando nada mais podia ser feito, suplicou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entreguem. Desistam. Não resistam. A resistência ela só vai adiar esse encontro. Mas assim como Paulo,
em um certo momento, ele foi chamado e foi transformado. É isso que vai acontecer conosco. Transformação. Não vamos ser destruídos, não vamos ser humilhados, não vamos ser contrariados. Nós vamos ser restaurados. Boa noite a todos. Obrigada.